Do Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, eu leio os versículos 13 até o versículo 20. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros ainda Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Que você ligar no céu, na terra, será ligado no céu. Você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que era ele o Cristo. Uma das coisas que chama a atenção nesse fato é que Jesus fala essa coisa tão séria, tão importante, tão longe de Jerusalém. Relativamente longe. Para os nossos dias não seria tão longe assim, mas Cesareia de Filipe ficava a cerca de 150 quilômetros de Jerusalém. Para a época, isso naturalmente não era tão perto assim. Não ficaria tão fácil fazer essa locomoção. E lá, Jesus faz uma revelação tão importante como essa que nós acabamos de ler nesse texto. Quando ele diz como deveria ser o trabalho deles e a convicção de que ele é realmente aquele que haveria de vir ao mundo e se tornar o Salvador. Mas qual é o desafio da igreja para o nosso tempo? Você já deve ter naturalmente tido essa experiência de ter ouvido uma mensagem que você já ouviu antes, né? Uma segunda vez. E eu acho que Jussara vai ver que hoje a mensagem não pela segunda vez, mas várias vezes já, né? Porque a mensagem que eu estou trazendo hoje, eu estou pregando pela 24ª vez. A primeira vez foi em 1998, em abril de 98. Eu estava na época como executivo de missões, executivo da Convenção Batista Baiana, e próximo, portanto, da virada do século e do milênio. E, em função disso, eu me preocupei em levar essa mensagem, ou trazer essa mensagem para várias igrejas. Interessante foi que a primeira vez que eu preguei a mensagem foi na minha cidade natal, lá no Rio Grande do Sul, em abril daquele ano. E depois em várias cidades, várias igrejas aqui no estado da Bahia. E a última vez foi na Igreja dos Mares, mas nunca na Igreja Pérola dos Mares. Então, aqui não é, como disse alguém certa vez, ouvir a mensagem pela segunda vez é que nem tomar café requentado, né? Então, aqui não é café requentado para muita gente, não. Só para a Jussara, que já certamente em alguma dessas vezes ela deve ter ouvido essa mensagem, né? Então, esse texto é um texto muito conhecido, que nós acabamos de ler, né? E, infelizmente, tem sido equivocadamente interpretado pela igreja que tem sua sede em Roma, sobre essa declaração de Jesus, quando Jesus não se refere a Pedro, e sim à declaração de Pedro. Quando ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e não se fala na pessoa de Pedro, mas a declaração de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre esta pedra que ele edificaria a sua igreja, não sobre a pessoa de Pedro. Tanto é que, alguns segundos ou minutos depois, ele diz, você está sendo usado por Satanás. Sai de mim, Satanás. Você está me atrapalhando. Quando Pedro diz, de jeito nenhum você vai a Jerusalém para ser morto lá. Não vou deixar. Diz, fica na tua, Pedro. Você não sabe o que está falando.
Você está sendo usado por Satanás. Então é sobre a declaração de Pedro que Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não sobre os supostos, sobre Pedro ou sobre os supostos seguidores, né? Ele não falou assim, edificarei um futuro, emprego no futuro do verbo, né? Mostra que a formação da igreja estava por acontecer. Ela seria edificada, seria construída. E a igreja, de fato, começou a existir no dia do Pentecostes. É dali para frente que se forma a igreja de Cristo. Com a chegada, o derramamento do Espírito Santo, é que então o Pentecostes é a marca, digamos assim, o marco inicial da caminhada da igreja. E ao longo dos 4 evangelhos, além da declaração em questão, existe somente mais uma citação do termo igreja, quando se trata questão disciplinar. Está no Mateus capítulo 18, ou seja, logo depois, eu li do capítulo 16, e no capítulo 18 ele fala sobre a questão da disciplina na igreja. Quando assim, e se ele não te ouvir, não ouvir o grupo, então leva-o à igreja. Né? Então é a citação da igreja. A igreja de Cristo. A igreja de Cristo é eterna, é indestrutível, e nem mesmo as portas do inferno prevalecerão contra ela. É o que Jesus declara. O reino das trevas, o materialismo, as falsas filosofias, as santas inquisições, seja lá o que for, prisões, perseguições religiosas ou seculares, impérios iníquos, nações poderosas, todas as hostes infernais, ou heresias, declarações positivas e reivindicadores, nada pode parar o avanço da igreja, porque nada prevalecerá contra a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Tudo isso porque ela é a igreja de Cristo. Ela não é qualquer ajuntamento, mas é a igreja de Cristo, a igreja chamada para fora do mundão, para seguir um outro rumo, uma outra caminhada. E há aqui então 3 níveis a considerar. Primeiro, a instituição. Segundo, a organização. E em terceiro lugar, a comunhão espiritual. No nível de instituição, a Igreja de Cristo explica a natureza, como o texto e no contexto que estamos considerando nos fala. Ela foi instituída por Cristo. Não é por qualquer ideia humana, mas Cristo a instituiu. Partindo dele a determinação, não como sendo um atendimento a um pedido de uma pessoa ou de um grupo. Mas ele diz, eu edificarei a minha igreja. Não sou eu e você que vamos edificar. Ele, por nosso intermédio, edifica. Ele nos usa como instrumentos. Ele nos usa como ferramentas na construção e na edificação da sua igreja. A igreja dele. Eu edificarei a minha igreja, diz Jesus Cristo. Em nível de organização, é a convocação visível num local de crentes regenerados, salvos pela graça de Deus, como nós estamos aqui nesse momento. Somos aqui um grupo organizado e, mediante a fé em Jesus Cristo e esse crucificado, morto e ressurreto, nós estamos realizando esse trabalho que Ele nos confia, como grupo organizado, na comunhão do Espírito, batizados em um só corpo. E em nível de comunhão espiritual, a igreja deve se tornar esse corpo místico, uma comunhão no Espírito, a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, como se expressa o apóstolo Paulo, que diz assim, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para representar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Os defeituosos somos nós que estamos na igreja, mas a igreja não tem defeito, porque é de Cristo. Apesar da nossa imperfeição, a igreja se mantém em pé, porque é de Cristo. Se fosse nós quem a organizássemos e sustentássemos, talvez não tivéssemos condições de fazê-lo. Mas porque é de Cristo, ela se mantém. Esta é a igreja de Cristo. Ela existe através dos séculos. São mais de 2000 anos, ou cerca disso. Aqui na terra, suas dificuldades contra as imperfeições dos homens, ela se mantém e vai levando. No céu, ela será perfeita.
Quando tudo aqui passar, quando Cristo voltar, quando estivermos todos reunidos, nós estamos agora, Cristo está conosco, né? Nessa caminhada, nessa jornada. Quando tudo acabar, Ele não estará mais conosco, nós estaremos com Ele. Nós estaremos com Ele na sua presença eternamente. Nós vamos passar para estar com Ele, onde então não existem mais barreiras, onde não existem raças, nações, onde a igreja se congregará ao redor do trono, prestando um eterno culto de adoração àquele que deu a vida por ela. Aquele que a comprou com seu sangue. A igreja de Cristo. O autor da carta aos Hebreus faz referência ao fato quando ele fala a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolada nos céus. Capítulo 12, versículo 23 de Hebreus. Da qual também fala João. Esse João, exilado da ilha de Patmos, que nós falamos hoje na escola dominical, ele fala a respeito disso. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noivo e adorada pelo seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Oh, maravilha, quando esse dia chegar. Mas enquanto isso, nós que somos igreja de Cristo, temos a missão a realizar aqui neste mundo, nessa caminhada. A nossa parte ainda não terminou, porque nós estamos aqui, e a igreja está aqui para realizar. Então, a comunhão espiritual que já existe aqui, e nós temos experimentado isso, nada perfeito, mas temos tido essa experiência de ver uma comunhão uns com os outros. Esse grupo familiar que chama de Igreja Batista Pérola. Mas ela existe aqui, por mais que seja maravilhoso viver essa comunhão, ela é incompleta. Porque nós somos falhos. Ainda estamos aqui nesse tempo da carne, e por sermos esse tempo presente e os seres humanos, nós falhamos. Mas a comunhão lá depois será perfeita. Quando Cristo não estiver mais conosco, mas nós com Ele, aí então sim, não haverá mais nenhuma falha, nenhum problema, porque aí nós estaremos para sempre na comunhão com o Senhor. Temos, portanto, então a pálida visão de como, digamos assim, olhando isso como uma espécie de um vislumbre, o que será o futuro glorioso da igreja de Cristo, da qual, pela graça de Deus, fazemos parte. Somos hoje uma parte imperfeita disso, mas quando o dia chegar, a imperfeição deixa de existir. Enquanto isso não se torna realidade, nós vamos continuar nessa luta, nessa jornada aqui neste mundo, enfrentando dificuldades, provações, enfrentando desafios, e certamente muitos desafios que temos pela frente, mas essa é a nossa missão enquanto aqui estivermos. Enquanto isso não se torna realidade, Cristo continua edificando a sua igreja. Ele edifica a sua igreja. E dele temos a maravilhosa, confortadora promessa que jamais falha. Eis que eu estou convosco todos os dias. Não de vez em quando, não quando a coisa fica difícil. Não, ele diz, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou até quando nós passarmos a estar com ele. Ele está conosco. Ele não deixou nenhum substituto humano. Não incumbiu Pedro de ser esse substituto em seus supostos seguidores. Não. O único vigário que ele deixou aqui na terra chama-se Espírito Santo derramado no dia de Pentecostes. Mas ninguém. Não há substituto humano que venha ficar no lugar de Jesus aqui nesse mundo. Ele disse, eu partirei, mas mandarei o meu Espírito que vai ficar com vocês. Fiquei esse tempo aqui, mas ele fica para sempre. Para sempre até que as coisas se consumam. Ele, Espírito Santo, é o substituto que Jesus deixou aqui. Ou enviou depois que ele partiu e foi para o céu novamente. Lá no mesmo dia de Pentecostes. Então, qualquer que seja o ser humano que se institui como representante de Cristo, certamente está de forma equivocada fazendo isso. A Bíblia não dá condições de fazer isso.
Agora, como é que está a igreja? E quando eu preparei essa mensagem, eu estava ainda no século passado, no finzinho do século passado. Então, a visão era como é que vai ser quando nós virarmos o século. Então, isso tem 25 anos. Né? 25 anos atrás, pensávamos isso. Como é que será a igreja nesse novo século e milênio? Bom, toda mudança traz consigo as suas crises. Isso a história relata, né? Quando se aproxima o final do século XX, guardadas as proporções, deve ter sido a mesma coisa quando da virada do primeiro para o segundo milênio. Certamente, guardadas as proporções, as crises enfrentadas devem ter sido nada diferente do que essa do segundo para o terceiro milênio que nós vimos agora há cerca de 25 anos passados. E nessas ocasiões as pessoas ficam sensíveis, preocupadas. Além disso, no caso presente do século 20 para o 21, ou do segundo para o terceiro milênio, ainda pesa sobre a humanidade a hipótese de o mundo acabar, porque muita gente tinha a previsão que no ano 2000 o mundo acaba, né? Lembra disso aí? Que havia essa previsão. Depois passou para 2012, e sempre tem esses aventureiros aí que acham que sabem quando o mundo vai acabar. Jesus mesmo disse que eu não sei, nem ele sabia quando, então pessoas querem saber mais que Jesus. Jesus disse, eu não sei, o Pai reservou para si, não sei quando é que vai ser, né? Mas há essas coisas assim, né? Então, quando essas coisas assim, então acontece facilmente alguém que se arvora a dizer isso. Então, por essas razões, o povo nessas ocasiões busca soluções na religião. Geralmente busca mais proximidade com o trabalho de igreja, e etc, nessas oportunidades. Oportunidade, portanto, de levar essa coisa a sério. Muitas vezes as pessoas, nesse momento, tomam uma decisão séria e seguem a Jesus a partir daí. Isso tem acontecido. Mas como está a igreja, então, nesse terceiro milênio, no qual nós já nos encontramos 25 anos? Já estamos indo para o 26º ano desse novo milênio. Como crentes que somos da palavra de Deus, sabemos que esse mundo um dia acabará. Os dias marcados por tantas e tantas pessoas não se cumpriu. Porque ninguém deve se arvorar e marcar dia, né? Então, quando isso vai ocorrer? É bem verdade que esses aventureiros se deram mal, né? Porque não deu em nada. E já tem um número bastante alto daqueles que se arvoraram em fazê-lo e quiseram, achando que acertariam a data em que Cristo voltaria. Por conta disso, muita gente ficou pobre, porque vendeu o que tinha, pensando piamente que isso aconteceria mesmo. Se desfez de tudo. Eu creio, inclusive, que quando o apóstolo Paulo diz que fez uma campanha na Macedônia para socorrer os pobres em Jerusalém, eu não sei, eu não posso dizer isso, mas suponho que alguns, talvez por causa da sua crença de que Jesus, que voltou, daqui a semana que vem ele volta, quer dizer, Jesus foi, mas daqui a semana que vem ele volta para buscar a sua igreja, para que eu quero ainda com coisa alguma aqui? Deixa para alguém aí. Eu creio que alguns tiveram seus bens confiscados, outros talvez se desfizessem dos seus bens porque creram que Jesus voltaria naqueles dias. Tanto é que Paulo achava que, e nós que estivermos vivos, ele achava que ele estaria também no dia que Cristo voltaria. Nós que estivermos vivos seremos transformados. E Jesus até hoje não voltou, porque ele mesmo disse, eu não sei. Quando perguntaram para ele, quando será, quando é que vai, que haverá, que sinal vai haver da tua vinda? Ele disse, eu não sei. Eu não sei quando vai ser. O Pai reservou para si. Mas como disse, então tem pessoas aí que querem saber mais do que Jesus. Marcando a data. E até hoje, todos, como diz ditado por aí, deram com os burros na água. Não deu em nada. Só decepção. Decepção e empobrecimento de alguns por causa disso. Porque creram e se desfizeram do que tinham e deu no que deu. Tem acontecido isso. Então, quando isso vai acontecer? Não sei.
A preocupação da igreja nesse novo milênio, nós estamos aí há 25 anos apenas, para 1000 anos, 25 anos é pouco, está no começo ainda. Esse novo milênio não deve, portanto, se preocupar com datas, com épocas, mas deve se preocupar, continuar se preocupando com a pregação do Evangelho, levando a mensagem do Evangelho àqueles que ainda não conhecem, para que pessoas que ainda não se renderam aos pés de Cristo possam fazê-lo conscientes de que nada que há nesse mundo pode trazer proveito para elas. Tudo o que há nesse mundo vai passar. Tudo o que tem por aí é efêmero, é passageiro. Só o que o céu nos oferece é eterno. A vida que nós temos em Cristo Jesus, aí sim nós podemos ter essa maravilha. Então, a propagação das boas novas precisa continuar sendo a nossa missão. Novo milênio, novo tempo, a Igreja de Cristo continuará sendo aquela que vai usar as chaves do reino para abrir e fechar, conforme o caso. Nós temos, por exemplo, vários exemplos na Bíblia, onde isso acontece. Não, convém lembrar aqui que o reino dos céus é dos céus e não é da terra. Não é secular, não é filosófico, mas é espiritual, é santo, é justo e é eterno. O Senhor do reino é o Senhor soberano, Deus, Criador dos céus e da terra. O Rei é Jesus Cristo, que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E as chaves do reino pertencem a Ele, ao Rei. Não são de Pedro ou dos seus supostos seguidores. São chaves simbólicas que o Rei entregou a Pedro e aos demais apóstolos, bem como aos seus genuínos seguidores cristãos que chegaram ao conhecimento do Evangelho a partir de então e que viveram ao longo dos séculos. Hoje estão na nossa mão. Hoje nós estamos aqui. Tais chaves são simbólicas. Chave que abre a porta de entrada no céu. Qual é a porta da entrada? É a fé em Jesus. A fé em Cristo como Salvador. É a manifestação da graça de Deus na vida do ser humano. Não sendo este ser humano de forma alguma merecedor de tal benemérito. Mas pela graça de Deus somos salvos. Não por merecimento nosso, de forma alguma, mas porque Deus, pela sua graça e por seu amor, nos salva. As portas do reino estão fechadas por causa do pecado, mas podem ser abertas pelo Senhor Jesus, pelo Rei eterno. Os verdadeiros cristãos podem declarar a todos que realmente creem em Cristo que os seus pecados estão perdoados. Que pela fé já fazem parte do reino. A porta que abre, a chave que abre. Na linguagem bíblica, abrir e ligar é a mesma coisa. Como também fechar e desligar são sinônimos. Filipe abriu a porta para o eunuco no caminho de Gaza, quando ele pregou o evangelho àquele homem. Pedro abriu ou ligou a porta aos gentios pela pregação do evangelho no dia de Pentecostes, quando 3.000 se converteram e foram incluídos naqueles que foram os primeiros seguidores de Cristo. Nesse milênio que nós estamos agora, a Igreja de Cristo continuará fazendo exatamente isso. A missão da Igreja continuará sendo exatamente a mesma, só que ela deve estar apercebida que o fará em meio a muitas mudanças que ocorrem. Aqueles que são mais ou menos do meu quilate em termos de idade, sabem que lá, como dizia o Dorico para trás mente, as coisas aconteciam mais devagar.
as mudanças aconteciam mais devagar. Hoje as mudanças são muito rápidas, que elas ocorrem nos nossos dias. Nós vivemos em meio a profundas crises que já estão instaladas, bem presentes entre nós. Um cidadão chamado Heráclito, ele disse certa vez: aqui a única coisa permanente é a mudança. Entendeu? A única coisa permanente é a mudança, diz Heráclito. Fique bem claro, não é necessariamente a igreja que está em crise, mas ela, a igreja, vive em meio às crises que se manifestam nas pessoas ao seu redor. Nós estamos inseridos nesse contexto. As mudanças estão aí e que provocam crises. Não sei quem ouviu falar ou leu alguma coisa escrita por George Orwell e Alvin Toffler. Esses dois sujeitos americanos são dois futurólogos, talvez os mais famosos do século passado. Toffler, tanto no seu livro O Choque do Futuro, como também no outro chamado A Terceira Onda, ele faz declarações estarrecedoras, muitas das quais, no entanto, estão presentes nos nossos dias. Nesses últimos tempos, nas últimas décadas, têm estado presentes. Nós convivemos com elas, ou vamos conviver com elas, quer queiramos, quer não, porque elas estão aí. Você pensou um dia em conviver com inteligência artificial? Mas ela está aí. Você tem como fugir dela? Não tem. Está aí. Então, são coisas assim. No livro Terceira Onda, Toffler diz que a humanidade estará empenhada na construção de uma notável civilização. Tal civilização exterminará a figura do produtor e do consumidor, gerando a economia do possuidor. Isso ele diz lá em meados do século passado. Exato, do século passado. E do segundo milênio, claro, também. Não? A civilização exterminará as figuras do produtor, do consumidor, gerando a economia do possuidor. E nós que somos parte do mundo de hoje, nos encontramos como que nessa gangorra, onde experimentaremos um pouco da geração velha, ao mesmo tempo somos os pioneiros da nova geração. E quantas vezes eu tenho dito isso, que eu fico feliz da vida porque eu experimentei o passado, a máquina de escrever, da datilografia. Tem gente aí que não sabe mais o que é isso. Daqui a pouco eu vou chegar mais adiante aí. Olhamos ao nosso redor. O que estamos vendo? O desemprego está cada vez mais se alastrando entre nós. Grandes agências bancárias que antes empregavam centenas de funcionários funcionam hoje com menos de meia dúzia de pessoas. Esse mesmo quadro se apresenta em toda parte, em todas as demais áreas de trabalho. Na colheita de cereais, por exemplo, onde milhares trabalhavam e ganhavam sua sobrevivência, eu tenho pensado tanto disso quando eu era menino, centenas de pessoas iam para cortar o arroz, para a colheita do arroz, lá na minha região, que plantava muito arroz. Centenas de pessoas, talvez milhares, no tempo da colheita. Hoje, sabe como é que é feito isso? Com um operador numa máquina colheitadeira, que vai encostando num caminhão lá, que já está, um graneleiro já está lá, joga o grão em cima e tal. Ou seja, esses centenas ou talvez milhares de trabalhadores não têm mais vez. Então, essa é uma coisa que na minha vida eu vi isso acontecendo. Essa era a coisa mais comum na época da colheita do arroz. Essas pessoas se deslocaram e ficaram 2 ou 3 meses e ali era o seu ganha-pão para o ano. Era o seu ganha-pão do ano. Então, essa mudança que Toffler está vendo aqui, né? Está chegando ao fim da era do emprego. Daqui para frente, quem não souber atuar em várias frentes, em várias diferentes atividades, enfrentará muitas dificuldades. Então, as coisas ao nosso redor acontecem numa velocidade que nunca antes foi vista. E aí tem uma outra observação que o Dr. Luiz Almeida Martins Filho, PhD em antropologia,
pós-graduado em macroeconomia, cita um exemplo no seu livro chamado A Educação do Terceiro Milênio. E diz: a aceleração na história nada mais é do que o tempo entre a descoberta e a aplicação dos processos tecnológicos. A aceleração da história nada mais é do que o tempo entre a descoberta e o colocar em prática do que se descobriu. Então veja aí, a fotografia é outra história. Você fala, passando nome, então você, compra um filme, tira a foto, revela. Eles não sabem nem o que é isso, né? Porque não tem mais, hoje em dia não existe mais filme para revelar, né? Tá. Então a fotografia levou 112 anos entre a descoberta e a prática da fotografia. Mais de um século. 112 anos entre a descoberta que se podia tirar fotografia até, vamos tirar foto mesmo. Então leva esse tempo todo. O telefone, 56 anos. O rádio, 35 anos. Veja que está diminuindo, né? De 112 já estamos em 35. O radar, 15 anos. A televisão, 12 anos. O transistor, 5 anos. O circuito integrado, 3 anos. Computador, 2 anos. Aí o computador 286, que foi o primeiro que chegou lá em casa, 1 ano. Do computador 486 para o Pentium 100, 1 mês. Existe ainda o Pentium, hein? Não, quer dizer, já nem essa turma aí sabe disso, nem tem mais. Veja o tempo da descoberta para a execução. Aí eu fiquei pensando, um bocado de gente aí da nossa turma jovem sempre fala assim, orelhão, vai pensar que é o elefante, né? Porque a orelha é grande, né? Não sabe o que é orelhão. Onde tem o telefone público ainda? Não existe mais. Eu tenho um amigo que trabalhava na Telebahia e ele trabalhava com a expansão da comunicação na Telebahia. E o projeto havia o seguinte, que dentro de tanto tempo nós não queremos nenhum local onde a pessoa tenha que andar mais de 500 metros até achar um telefone público. Esse era o objetivo. 500 metros para achar um telefone público para poder servir. Isso foi há pouco tempo. Esse amigo está aí, não está mais na Telebahia, mas está por aí e naturalmente lembra disso. Aí eu fiquei pensando, se falar em orelhão, vamos pensar que é elefante que está a orelha grande, né? Então, do computador 486 para o Pentium 100, que já não fala mais nada, 1 mês. Mas a fotografia levou 112 anos. Da descoberta para a aplicação da descoberta. As coisas vão distribuindo. Como disse, você pensou que você estaria hoje envolvida com inteligência artificial? E não tem como escapar dela. Não tem. 99% das pessoas do mundo estão envolvidas com ela, mas só 54% entendem o que é ela. E eu estou nesse 54% porque eu não entendo nada disso aí, não. Só sei que ela está aí. Alexa, toca tal música. Parece maluquice. Eu quando faço pão lá em casa, eu e a Alexa junto, porque eu faço lá, Alexa, tantos minutos. Eu fico lá tranquilo, ela me avisa quando está. Está aí. Eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que saber usar de forma inteligente e responsável. Essa que é a questão. Assim aconteceu com todas as coisas. Aí a turma que me acompanha de mais tempo aí, quando chegou, por exemplo, o telefone celular, que história é essa? Não é que eu vou estar no meio da rua e falar o telefone, tem que estar lá em casa. Ele está ligado aonde? A gente passou por essa crise. Crise de mudança. Então, nós estamos aí, nesse mundo de hoje, vivendo essas mudanças. Nós estamos, como disse alguém, vivendo um século
em cada mês. 100 anos em um mês. Demorava 100 anos, em um mês se resolve hoje. E exatamente em meio a essa velocidade de mudanças, ao nosso redor, a Igreja de Cristo precisa realizar o seu trabalho. Precisa realizar a sua missão. Nesses dias atuais, nesse novo milênio, são 25 anos em 1000, pois estamos muito no início ainda, então está valendo esse desafio. Nós vamos enfrentar crises maiores do que as que enfrentamos até então. Por perderem seus empregos, as pessoas hão de entrar em crise. Não é novidade para nós, sem dúvida nenhuma. E a igreja precisa estar preparada para se tornar uma espécie de rede protetora, protegendo essas pessoas que estarão ou estão entrando em crise, para amparar os que vêm de fora. Michael Kiost diz: em volta dos buracos os arames dão-se as mãos. Ele tem em mente aquela tela que faz aquela cerca de... tipo galinheiro, né? Aquela tela que não é fechada, né? Em volta dos buracos os arames dão-se as mãos. Para não romper a roda, apertam com muita força o punho do companheiro. E assim é que, com buracos, conseguem fazer uma cerca. Então a ideia é essa, a igreja é essa cerca, cheia de buracos, mas que está aí firme, oferecendo segurança a quem precisa, oferecendo segurança a quem está dependendo disso. Então, Michael Kirst ainda sugere uma oração, dizendo: Senhor, na minha vida há uma porção de buracos, há vazios na vida dos meus vizinhos, mas se quiserem, vamos dar-nos as mãos, apertar bem forte e juntos fazer um belo rolo de tela e arrumar o paraíso. Que nós possamos, como igreja, nos dispor a fazer essa cerca de proteção a todos aqueles que necessitam. Os que entrarão em crise por situações das mais diversas. Talvez porque não conseguem acompanhar o avanço da tecnologia, eu não diria, mas da ciência que está se mostrando cada vez mais. Não tem como parar. Nós precisamos nos adaptar. E precisamos viver dentro dessa situação. Então, nós somos a igreja de hoje. A igreja não é nossa, é do Senhor. Ele nos convoca para trabalhar nela, para fazer com que ela cumpra a sua missão, enquanto aqui estivermos. Então, se eu e você pudermos estar preparados para o desempenho da tarefa que pesa sobre os nossos ombros, devemos confiar no Senhor e ter certeza de que Deus que nos chamou, Ele há de nos capacitar e há de nos ajudar a fazermos com que essa cerca, mesmo cheia de buracos, se torne uma cerca protetora para aqueles que necessitarem, que vierem necessitar, que entrarão em crise, que entrarão em dificuldades para solucionar suas dificuldades, suas crises, e que nós possamos então segurá-los para que possam se manter em pé. O desafio é grande, mas Deus não nos chamou à toa. Se Ele nos chamou, nos capacitará também. E nós temos condições de fazê-lo, contando que nos coloquemos na disposição das mãos dEle, dizendo: Senhor, usa-me, capacita-me, fortalece-me. Eu estou disposto a fazer a minha parte. Eu posso ser útil nesta igreja, que tem um desafio muito grande. E se eu não tomar cuidado, eu posso ser também alguém que atrapalha. Que Deus nos guarde disso. Não queremos atrapalhar de jeito nenhum. Nós queremos andar firmes naquilo que o Senhor nos confiou.
Quando Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A declaração de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não a igreja de vocês, não. A minha igreja, diz ele. Hoje em dia tem aparecido um bocado de gente aí que se intitula mesmo, assim, a minha igreja é essa. Eu tenho essa, assim, que minha igreja o quê? Eu tenho o privilégio de trabalhar na igreja que é do Senhor. Que passa disso é de procedência maligna. A igreja dele. Ele me chama para trabalhar na sua igreja. Eu não sou nada, a não ser um servo do Senhor. Eu posso estar no máximo disposto a ser um elo nessa junção dessa rede protetora, juntando a minha força com a força dos outros, da sua e dos outros e dos outros e dos outros, formando essa cerca protetora, para auxiliar aqueles que entraram em crise, que talvez já estejam em crise e que precisam da nossa ajuda. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos capacite e nos faça ver qual é a nossa responsabilidade na construção do reino de Deus aqui na face da terra. Para a honra e glória do Senhor. Senhor nosso Deus, nada somos e nada podemos fazer sem a Tua força em nós. Portanto, ó Deus, toma a nossa vida nas Tuas mãos. Nós já estamos nessa caminhada há 25 anos, entrando no 26º ano, nessa nova caminhada desse terceiro milênio, depois que Cristo veio ao mundo. E a igreja já está nessa caminhada, nesse tempo também, desde quando no Pentecostes o Espírito Santo foi derramado e a igreja começou a sua caminhada ali. Nós somos hoje fruto daquele trabalho. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz, eu não oro somente por esses que aqui estão, mas também por aqueles que hão de crer por causa do testemunho deles. E nós somos fruto desse testemunho dos discípulos de Cristo que começaram o trabalho. E alguém continuou, outros continuaram e chegou até nós. Louvado seja o teu nome, ó Deus. E agora ajuda-nos, ó Deus, enquanto aqui estivermos, a trabalharmos com todas as forças na propagação desse evangelho maravilhoso, para que aqueles que ainda não conhecem venham a conhecer e entreguem as suas vidas, ó Deus, inteiramente a Cristo, aceitando como Salvador único e suficiente. E se proponham a seguir, servindo a Cristo na sua igreja. Oramos em nome dele. Amém. Amém.